Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo direitinho? Estamos Ok, ouvindo o muito áudio? bem. Muito bem. Então, meu nome é Roberto, né, Rodrigues da Silva, o xará do primeiro colega aí que apresentou, né? Eu falo de Valparaíso de Goiás, né, eu moro em Valparaíso de Goiás, mas eu faço mestrado na Universidade de Brasília, que é em torno de 40 quilômetros daqui onde eu moro. Eu sou professor efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal e também do Estado de Goiás. E a minha realidade social na escola de Valparaíso de Goiás é muito parecida com a do Roberto, quando eu cheguei a trabalhar lá há 14 anos atrás. É uma escola de periferia, fica aqui num bairro, né, chamado Céu Azul, e que lá dentro dessa escola houve um assassinato de um aluno, de um estudante, e essa escola, no ano seguinte, ela foi militarizada. Então, hoje, eu leciono numa escola militar, né? Então, essa escola pertence hoje à Polícia Militar do Estado de Goiás, ok? Bom, o meu projeto de pesquisa, eu vou já iniciar aqui a apresentação, deixa eu verificar se eu consigo colocar, eu tenho que colocar em tela cheia aqui, porque acho que não vai aparecer direitinho, peraí. Vocês estão vendo direitinho? Estamos vendo a sua tela. Se puder só fazer aquele teste, passar para o próximo slide e voltar. Foi? Foi, perfeitamente, professor. Beleza. Então, bom, gente, é o seguinte, assim como o nosso colega, o primeiro apresentador, o Roberto, o meu projeto de pesquisa também passou por algumas mudanças, né? Tanto é que a inscrição aí nas apresentações, ele estava com outro título. Mas a forma como ele está hoje está muito melhor, porque está muito mais objetivo e eu já tenho ali uma linha traçada de pensamento e de pesquisa a ser seguido, né? Então, o tema do projeto é esse, né? Filosofia e projeto de vida no ensino médio, desafiando o modelo neoliberal de educação, né? O meu professor orientador é o professor Dr. Anderson Flor do Nascimento, da Universidade de Brasília. E o problema que irei trabalhar é exatamente esse, né? Como a relação entre filosofia e projeto de vida pode se contrapor ao projeto neoliberal de educação proposto pela reforma do ensino médio. Fazendo uso da análise crítica de Christian Laval, em que ele entende as reformas educacionais como sendo marcadas principalmente por um projeto neoliberal, eu parti de uma análise da BNCC, de alguns documentos que dizem respeito à reforma do ensino médio, e a partir dessa análise pude verificar vários aspectos que vão ao encontro a uma proposta de uma educação de caráter neoliberal, né? Tanto é que, dentro desses objetivos, temos aí o objetivo geral, né, que é investigar como a relação entre filosofia e projeto de vida pode se contrapor ao projeto neoliberal de educação proposto pela reforma do ensino médio, né, levando que, da forma como também está proposto o ensino de projeto de vida, que é um novo componente curricular dessa reforma do ensino médio, ele também está, de uma certa maneira, da forma como está sendo proposta, adequado, alinhado, melhor dizendo, a um projeto neoliberal de educação. E aí, nessa relação entre filosofia e projeto de vida, eu entendo que a filosofia pode ser um elemento de subversão desse projeto. Então, por isso que eu passo do pressuposto que é possível fazer uma relação entre filosofia e projeto de vida, uma vez que, com a reforma, aqui no Distrito Federal ficou muito claro, nós, professores de filosofia, que lecionávamos 4 aulas por semana, porque o nosso regime é semestral, isso reduziu para 2 aulas por semana, né? 2 aulas semanais no regime semestral, porque é semestral a nossa organização curricular aqui. E o projeto de vida, ele entra, uma vez que na BNCC está assim determinado, como um componente curricular que deverá ser ministrado por todas as 3 séries do ensino médio. Uma vez que
essa escolha de quem vai lecionar o projeto de vida perpassa, primeiro, por um professor disposto a trabalhar a disciplina, e segundo, por depois um professor que vai ser, vamos assim dizer, formado para trabalhar nessa disciplina conforme a Secretaria de Educação, eu estou aqui propondo que esse trabalho do professor de filosofia junto ao projeto de vida é uma alternativa para que a gente continue trabalhando com questões filosóficas num componente curricular de extrema relevância dentro desse contexto educacional que nós estamos. O nosso colega Roberto apresentou aí que vários alunos estão fadados ao mundo do crime, talvez uma reflexão sobre o projeto de vida desses estudantes, como que esses estudantes eles podem pensar o seu futuro, será que eles, de fato eles pensam o seu futuro, de como eles pensam, de que forma eles se conhecem, são questionamentos ligados à noção de existência humana que a filosofia, de uma certa maneira, trabalha, a filosofia, de uma certa forma, questiona e nos leva a refletir. Então, dentro desse escopo de reforma, em que nós, professores de filosofia, estamos aí a perder carga horária, a ter que lidar com algumas realidades que não cabem à nossa atividade pedagógica, nessa relação de projeto de vida, a gente pode muito bem continuar ensinando filosofia de uma forma muito significativa. Então, os objetivos específicos da pesquisa. Esse aqui é o primeiro objetivo, ele é bem significativo, porque foi a partir dessa análise inicial aqui que eu pude identificar vários aspectos dentro da reforma do ensino médio que caracterizam um projeto de educação de caráter neoliberal. Então, assim, analisar filosoficamente a partir da base nacional curricular, né, comum curricular, das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, as DCNEM, dos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, do currículo e movimento do Distrito Federal e do material didático sobre a unidade curricular projeto de vida proposto pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, o PNELEM, de 2018, o contexto e a proposta da unidade curricular projeto de vida, suas nuances de caráter neoliberal e seus possíveis impactos na formação dos estudantes do ensino médio. Inclusive, foi analisando a base, a BNCC, analisando as diretrizes curriculares, os referenciais curriculares e, principalmente, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNELEM, o guia desse programa, que tem no total ali dispostos 24 livros para projeto de vida, é que eu pude até entender de uma forma mais significativa qual é a proposta do projeto de vida no ensino médio. Aí os objetivos são 4 objetivos específicos, né? Então agora vamos para o 2. O 2 é investigar o contexto atual da juventude, com foco nos estudantes do ensino médio, analisando os desafios e as demandas enfrentados pelos estudantes, a fim de compreender de forma precisa as dificuldades e obstáculos que eles encontram na elaboração de seus projetos de vida, analisar como a interação entre a disciplina de filosofia e a unidade curricular projeto de vida pode promover uma abordagem educacional que se contrapõe ao projeto neoliberal de educação proposto pela reforma do ensino médio, e elaborar, esse aqui é o produto, né, um guia didático que auxilia o professor de filosofia na reflexão filosófica e na construção de projetos de vida junto aos estudantes do ensino médio, proporcionando diretrizes e atividades práticas para promover uma abordagem reflexiva e crítica sobre as possibilidades de construção de um projeto de vida próprio e consciente. Então, eu tenho aqui os 3 primeiros objetivos de caráter filosófico, né, de investigação filosófica, e a intervenção é a elaboração de um guia didático aonde, com auxílio de conteúdos de filosofia, né, trabalhar o projeto de vida. Seria como se fosse quase que um livro didático, vamos assim colocar, que, trabalhando com temas relacionados à filosofia, levaríamos os estudantes a refletir sobre a construção de seus projetos. A justificativa dessa pesquisa, né? A pesquisa explora a relação entre filosofia e projeto de vida no ensino médio, contrastando com o modelo neoliberal de educação. A pesquisa é relevante, teoricamente, metodologicamente, empiricamente, para entender os efeitos do modelo neoliberal e como a filosofia pode resistir, promovendo o desenvolvimento crítico dos estudantes, né, dos alunos. Eu vou fazer uma abordagem qualitativa, que examina as práticas pedagógicas unindo filosofia e projeto de vida, identificando estratégias que fomentem reflexão crítica e ética,
e a pesquisa busca fortalecer o pensamento crítico, ética e propósito dos alunos via filosofia e projeto de vida, buscando práticas mais abrangentes, desafiando o modelo neoliberal de educação, né? A fundamentação teórica inicial, né? Eu já escrevi um texto na disciplina Filosofia do Ensino de Filosofia, em que já abordei esses temas, então, quando eu elaborei o projeto, já tinha mais ou menos ali uma fundamentação teórica inicial, né? Alguns autores que eu iria abordar nessa pesquisa. Claro que, como ela é inicial, novos autores irão surgir, como já estão surgindo nas leituras que estou a realizar. Então, nós temos aí, né, o Laval, um autor que discute o novo modelo escolar ligado ao economicismo, explorando a relação entre a escola e a razão econômica, assim como o conceito de homem flexível e trabalhador autônomo. A gente viu aí que há uma valorização das escolas técnicas, eu acredito que tem o seu significado, mas a gente tem que questionar até que ponto a escola tem como obrigação principal formar para o mercado de trabalho. Então, esse seria um questionamento também importante. Por que o significado principal da escola é formar para o mercado de trabalho? E por que também ela não deve se preocupar com isso? Então, acho que são questionamentos que devem ser levantados e que a gente precisa refletir sobre eles, né? Paula, o autor que destaca a influência do Banco Mundial e a Escola de Chicago na reforma educacional e como essas mudanças foram moldadas pelos princípios do neoliberalismo. Ronaldo Manzi, né, o Manzi, professor Manzi, autor que enfatiza as modernizações do ensino sob a perspectiva ética das virtudes do mundo do trabalho, dificultando uma crítica à nova concepção de educação, né? Então, o Manzi chega até a dizer na sua obra Neoliberalismo e Educação, que é muito difícil criticar esse modelo neoliberal, né? Ele já está tão posto, ele está tão bem colocado que é como se ele fosse a solução para todos os problemas. E é difícil você argumentar contra ele, né? Senão você vai ser visto como aquela pessoa que estaria, como poderia dizer, que estaria contra a modernização, que estaria contra a algo que seria, de fato, um progresso para a sociedade, né? Então, ele coloca essa dificuldade, como é difícil criticar esse modelo de educação por competências e habilidades, que é o que está sendo colocado ali pela reforma do ensino médio, né? O Laval, inclusive, ele chega a falar que a proposta de boa parte das reformas é lidar com o conceito de capital humano, como se a educação teria que estar muito mais preocupada em formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Que a razão da educação é exatamente para isso, né? Que é essa ideia, essa teoria do capital humano muito aplicado na educação e na saúde, para que você tenha sujeitos saudáveis e extremamente qualificados para executar um papel no mercado. Então, esse é o questionamento que Laval ele faz, principalmente na obra A Escola Não é uma Empresa, né? O Harvey, autor que aborda as tensões entre liberdade individual, justiça social, questionamento e compatibilidade desses valores na educação, também trabalha com o conceito de neoliberalismo. No primeiro momento, tinha trabalhado com Cortella, né, quando ele fala da importância da busca contínua para o sentido das coisas na educação. Tem algumas obras voltadas para o ensino médio, onde ele coloca ali qual seria uma das características ou funções da filosofia no ensino médio, de não levar certezas, mas simplesmente de fazer com que os alunos possam pensar sobre coisas que antes eles não pensavam. E aí, ainda, Sartre, né? Porque o Sartre é um pensador importante nessa minha análise, porque ele pensa numa ideia de projeto, né? Ele tem uma noção inicial do que seria um projeto. Ele entende o homem como um ser de projeto, né? A BNCC, ela trabalha com o conceito de juventudes, né, no plural, ela deixa bem claro isso, é até uma ideia interessante, ela fala da abordagem das juventudes, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha com uma ideia de construção de identidade, né? O que seria identidade em Sartre? Uma vez que nós somos um ser em aberto, né? Nós somos seres de projeto, e que nós também, enquanto seres de projeto, podemos mudar nossos projetos, né? Então, é uma ideia interessante. Um outro conceito interessante que eu estou a trabalhar nesse projeto de pesquisa é o conceito de autenticidade, que, inclusive, o professor, que é coordenador também do nosso curso aqui, o professor Erivelto, ele
em vários momentos lá nas nossas discussões, ele batia, falou, cuidado para não ficar muito categórico, esse conceito em Sartre de autenticidade é um conceito difícil de lidar, né? Mas a ideia é mais ou menos a seguinte, assim, de que forma nós podemos fazer com que os estudantes pensem em seus projetos de vida de forma autêntica, né? Levando em consideração o seu ser situação, né? Esse é o primeiro ponto de partida, o estudante entender enquanto ser situação, que é a sua situação real, será que ele tem consciência do que ele vive, do que ele sente, de quem ele é, dentro daquele contexto em que ele está inserido? Qual é o seu ser situação? Ele tem realmente o conhecimento desse ser situação? As escolhas que ele pretende fazer são de fato as escolhas que ele quer de fato fazer, ou ele está simplesmente movido por um ideal que ele pouco conhece? Então, essa ideia da autenticidade em Sartre, muito ligada à noção de liberdade e responsabilidade, é uma ideia que eu tomo ali como pano de fundo para que a gente possa pensar essa relação entre filosofia e projeto de vida, tendo ela como uma referência quando a gente trabalhar o projeto de vida, ou trabalhar o projeto de vida com filosofia, dentro da própria disciplina de filosofia, fazer com que os nossos alunos possam pensar sobre esse seu ser situação e pensar neles enquanto ser de projeto, né? A metodologia... Só uma interrupção rápida, mais 4 minutos na sua fala, tá bem? Ok. Aí a metodologia, né, abordagem qualitativa e coleta de dados, analisando esses documentos oficiais que eu havia citado lá no início da apresentação, uma análise sistemática, né, criteriosa, de identificar princípios, conceitos, diretivos nas referências sobre o projeto de vida. BNCC não define projeto de vida, deixar bem claro isso aqui para vocês. Aliás, nenhum dos documentos oficiais nenhum deles diz o que é um projeto de vida, né? Eles dão orientações, ancorados num tripé, há um tripé dentro do projeto de vida. É o eu, os outros e a parte profissional. Então, na primeira série se discute o eu, na segunda série se discute essa relação com os outros, e a terceira série seria totalmente voltada para a questão profissional, principalmente para o empreendedorismo, né? Esse é o tripé, mas não há uma definição clara ali do que seja, de fato, projeto de vida. Aliás, não há definição nenhuma, né? Então, as referências bibliográficas de princípio serão essas, né? Ronaldo Manzi, Christian Laval, David Harvey, Maurício de Paula, Jean-Paul Sartre, Gary Cox e alguns outros pensadores que já estou aqui a ler, né? Também tem Bauman em algumas questões aqui que também são importantes, e algumas fontes de informação ali, como, por exemplo, alguns artigos científicos que vão compor ali também a parte da pesquisa, né? E esses são os cronogramas. Eu apresentei o pré-projeto ali em julho, né, praticamente ali já finalizado, e aí a defesa da dissertação, ela estará ali mais ou menos para março de 2025, ok? Tem um aspecto aqui que eu queria mostrar em outro slide aqui para vocês, rapidinho, que eu já ainda estou vendo aqui que eu tenho uns 3 minutos, não é isso? Isso, uns 3 minutos, professor. 3 minutos, eu quero só, porque está no outro slide aqui, peraí, deixa eu verificar se eu consigo achar ele aqui rápido. Projeto... Então, esse aqui é o tripé. Esse tripé, ele ficou muito claro, principalmente no guia dos livros didáticos, tá? A gente vai ver quando, por exemplo, lá nas DCNEMs, né? Você vai ver que o projeto de vida está muito ligado à ideia de empreendedorismo, fica bem claro isso no documento, mas é analisando os livros didáticos que eu pude identificar a proposta, como ela está lá, né? A ideia do eu, dos outros, essas relações sociais, e a profissional de planejamento, né? Mundo do trabalho, construção da identidade, vida adulta, isso conforme está proposto lá. E, ao mesmo tempo, tem uma ideia voltada para as questões do empreendedorismo, ok? Que é uma das coisas que a gente poderia questionar, como é que a escola
principalmente nós somos professores de escola pública, funcionários públicos, podemos ensinar os estudantes a empreender. Qual seria a ideia de empreendedorismo que se tem ali, que também não está bem definido, também nesses documentos ali que diz respeito à reforma do ensino médio, e como é que seria isso? A gente até... E outra coisa, será que também, de uma forma madura, não seria interessante trabalhar com o aluno que algumas questões ligadas ao mundo do trabalho e mostrar para ele também que é difícil empreender, né, que talvez precisamos ter algumas preocupações políticas em relação a isso. Então, são alguns questionamentos que eles estão ainda em aberto, que eu ainda estou a pensar de que forma irei trabalhar com eles, mas que são importantes aqui para o trabalho, ok? Deixa eu só tirar aqui a apresentação. É Muito isso, bem. tem mais algum tempo, Cadu? Acho que já deu, né, suficiente, né? O da apresentação, sim. Muito obrigado pela apresentação, professor Roberto. Agora nós teremos 10 minutos de mediação. Passo a palavra para o professor Valdinei. Obrigado, Vinícius. Roberto, parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho algumas questões, prometo ser mais breve dessa forma, para que possa sobrar espaço para outros participantes. Você, juntamente com o teu orientador, vocês perceberam, ele te orientou com relação à elucidação do conceito de vida autêntica em Heidegger. E, nesse sentido, seria interessante você elucidar nesse trabalho e colocar os limites, né, digamos assim, e alcances, né, quais as proximidades com o conceito de vida autêntica, pelo menos o que for possível, né, aproximar aí com o conceito de Heidegger. Quais os critérios, eu não sei se você colocou no seu trabalho, me passou despercebido, quais os critérios para que os estudantes, as estudantes, os discentes, as discentes, elaborem um projeto de vida autêntico. E se esse projeto de vida autêntico, em que medida ele pode ir contra a lógica de mercado e em que medida, para ser autêntico, né? E em que medida ele pode se aproximar, ele pode ser conciliado, digamos assim, com o mercado de trabalho, né? Então, são algumas considerações. Primeira, conceito de vida autêntica. Quais os alcances, limites, né, as proximidades com o conceito que você fará uso na elaboração do projeto de vida autêntica? Quais os critérios? E se há uma contradição necessária com o mercado, e nessa aproximação, quais os limites dessa aproximação? Então, esse é o ponto que eu posso colocar do meu trabalho, o mais difícil, né? Exatamente fazer essa conciliação. Eu já estava ciente dessa dificuldade, né? Porque desde o início da pesquisa, eu já tinha percebido que nas obras Ser e o Nada, Existencialismo e Humanismo, a noção de autenticidade em Heidegger não aparece de uma forma muito clara. Mas a leitura que eu fui fazendo de alguns artigos científicos me indicaram, por exemplo, que ele tem aquela obra chamada Diários de uma Guerra, ele já consegue ilustrar exatamente algumas noções importantes da autenticidade, né? Muito ligada também ao conceito de má-fé, né? Muito ligada, assim, de uma certa maneira, relacionada à noção de má-fé, que é não negar a sua liberdade, não negar as suas escolhas, né? E admitir as consequências daquilo que você faz, daquilo que você, de fato, escolheu. E aí isso de uma certa maneira, uma característica do que seria esse ser autêntico. Quanto essa reflexão dos estudantes em relação a fazer com que os alunos reflitam sobre as suas escolhas para o mercado de trabalho, elas serem autênticas, eu me deparo há muitos anos, porque eu dou aula desde os 18 anos, como professor de filosofia eu dou aula desde dos 22 anos, então eu tenho 42, então tem 20 anos que eu dou aula de filosofia, e eu trabalhei em escolas particulares também, professor. E nas escolas particulares que eu trabalhei, eu percebo que muitos estudantes fazem escolhas profissionais que não são as que eles gostariam de fazer, são as que os pais determinam, né?
Eles tendem, inclusive, ó, eu lembro muito bem de um estudante falando assim, pô, eu não quero ser médico igual meu pai é. Meu pai tem um hospital, mas eu não quero ser médico, eu quero fazer música, né? Então, assim, e aí eu perguntava para ele, o que você, e aí, qual vai ser sua escolha? Não, eu vou fazer medicina, lá, meu pai está pedindo, mas não é uma escolha que ele quer fazer, né? Por que o pai entende que tem que fazer medicina? Porque o pai dele ficou rico, tem um hospital, tem essas coisas. Então, assim, fazer com que o aluno entenda de que sentido, né, de que forma algumas escolhas são verdadeiramente deles ou são apenas para compor um ideal de vida que não é colocado por eles, né? Então, e aí vem essa questão de relacionar. Nós sabemos também que, aí, então o nosso colega falou ali, o Roberto falou que o aluno pode escolher entrar para o mercado, né, pode escolher entrar para o mundo do crime. O aluno pode escolher querer ficar rico, pode escolher, sei lá, seguir a profissão do pai, cuidar das empresas dele e tudo mais. Mas essa escolha é, de fato, uma escolha que ele tem consciência dessa escolha, de fato? Assim, ele tem uma noção mais ou menos do que é essa escolha? Então, acho que é aí que são caminhos que eu entendo que podemos traçar para fazer os alunos refletirem sobre isso, né?